Meus amigos, estamos recebendo a amiga Beth. O tema de hoje é Sede Perfeitos. E eu agradeço a amiga Beth por estar aqui para nos presentear com essa divina palestra, né? Agradeço a vocês que estão inscritos no canal do SEAC. Continue divulgando o canal do SEAC para os seus amigos conhecidos, né? Temos a evangelização infantil todos os sábados, que começou faz o quê? Foi no mês de julho, no mês de férias. Faz 2 meses que nós estamos e vamos iniciar no dia 7 de setembro, no feriado, né? O estudo do livro do céu e do inferno. É, exatamente, novo estudo. Então, né, para vocês, eu deixo com a companhia da Beth, é com você, amiga. Gratidão. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, amigos queridos. Então, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores dessa casa maravilhosa, ao SEAC, aos nossos mentores, que nos inspirem, nos amparem, para que possamos entender um pouquinho mais os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Bom, falando em sede perfeitos, né? Jesus disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, como Deus é perfeito. Então, a gente vai pegar alguns apontamentos do livro A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, escrito por Alírio de Cerqueira Filho. É um estudo reflexivo sobre as obras de Kardec e sobre o Evangelho de Jesus. E, bom, nós nunca vamos alcançar a perfeição absoluta, né? Só Deus é infinitamente perfeito, absolutamente perfeito. Nós vamos evoluir sempre, né? Infinitamente, mas o máximo que conseguiremos é uma perfeição relativa, né? Podemos chegar nesse nível de pureza de espíritos crísticos. Como a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí os espíritos dizem: Jesus é o espírito mais puro que reencarnou na Terra, o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele nos ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. E para conquistar essa perfeição relativa, né, nós precisamos ter sintonia, precisamos nos identificar com o propósito de Deus, que é amar, respeitar e cumprir as leis divinas, né? E também desenvolver as nossas virtudes. E quando nós conquistarmos essa perfeição relativa, é que nós iremos compreender Deus. Por enquanto, os Espíritos nos dizem que nos falta um sentido para compreender Deus. E que nós só adquiriremos esse sentido que nos falta quando estivermos completamente depurados, ou seja, puros, completamente desmaterializados, quando formos espíritos crísticos como Jesus, né? Isso a gente lê lá no livro da codificação, a Gênese, no capítulo 2. Por enquanto, nós só compreendemos Deus pela nossa razão, né? Pelo raciocínio, pelo intelecto, mas isso é insuficiente para compreender Deus. Quando não estivermos mais obscurecidos, né, por essa matéria, quando atingirmos essa perfeição relativa, quando estivermos próximos a Deus, dizem os Espíritos, nós o veremos, o compreenderemos. No livro A Gênese, na questão 12, nós podemos ler:
Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições, mas, né, de qualquer forma, pelo nosso raciocínio, nós podemos conhecer quais são os atributos de Deus, né? As qualidades de Deus. Então, quais são? Tem a suprema e soberana inteligência, né? É que, por enquanto, né, a nossa é limitada, por isso que nós não compreendemos tudo que existe. Deus é eterno, não teve nem começo nem fim, Deus é imutável, não muda nunca, Deus é imaterial, não tem, né, corpo físico, não tem perispírito, não tem boca, olho, mãos, né? Não é aquele velhinho de barba branca que, né, que muitos acreditam, muitos ainda acreditam que seja. Deus é onipotente, ou seja, ele é o poder supremo. Deus é soberanamente justo e bom. Então, ele é a providência, cuida de tudo, né? A sua sabedoria está escrita nas suas leis. E as obras de Deus testemunham a sua sabedoria, a sua bondade, a sua solicitude para com todas as suas criaturas, né? Desde um serzinho assim, né? Minúsculo da natureza, até nós, seres humanos, né? E para ser soberanamente bom, é preciso ser soberanamente justo. Então, Deus é infinitamente perfeito. Deus é único, então só Deus tem essas infinitas perfeições. Deus é onisciente, né? Então ele detém, né? Ele é o dono de toda a ciência, de todo o conhecimento, de tudo que existe no universo. Ele é a suprema inteligência do universo. Inclusive, a gente lê lá no livro da codificação, a Gênese, que né, a espiritualidade nos ensina para Deus, o passado e o futuro são presentes, estão aqui, né, no momento presente, o passado e o futuro. A gente não consegue entender isso, né? Deus é onipresente pelas suas leis. Então, por exemplo, tem a lei de causa e efeito, para que o espírito se reeduque, tem a lei de responsabilidade, como Jesus ensinou, a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus nos ensinou, né, nos fez esse convite: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas Deus tem essas perfeições absolutas no grau máximo. Nós devemos desenvolver esses valores éticos, ético-morais, né? Desenvolver as virtudes paulatinamente, né? Até chegarmos à condição de espíritos puros, mas numa perfeição relativa. O notável religioso que viveu na Holanda no século XIV, Thomas de Kempis, escreveu o livro Imitação de Cristo. Esse livro é o mais lido no mundo todo, depois da Bíblia. E aí, o Thomas de Kempis fala que ele fala das nossas imperfeições morais, né? E aí ele fala para a gente olhar para essas nossas imperfeições, refletir sobre elas, para poder aperfeiçoar o nosso espírito, ou seja, fazer a nossa reforma íntima, a nossa renovação interior. E como é que a gente faz isso? Autoanalisando-se, né? Aí o Thomas de Kempis, ele escreve assim: pela manhã, ao acordar, né, nós devemos propor. Então, pela manhã, propõe e à noite examina tuas ações. Ou seja, pela manhã, quando a gente acordar, a gente precisa propor para nós mesmos, boa noite, Fátima, os planos para a realização das boas obras.
E de noite, antes de dormir, nós precisamos examinar tudo que fizemos, tudo que falamos, tudo que pensamos naquele dia. E isso quem diz também é Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, né? Allan Kardec pergunta: qual o meio mais prático, né? Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, às tentações, né? E responde Santo Agostinho: um sábio da antiguidade, que é Sócrates, vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec insiste na pergunta, né? Olha, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí o Santo Agostinho fala assim, que quando ele era bispo de Hipona, lá no norte da África, na Idade Média, ao final de cada dia ele interrogava a sua própria consciência, passava em revista tudo que ele havia feito naquele dia, e ele se perguntava se ele não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tinha nem motivo para se queixar dele. E escreve então Santo Agostinho, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma, né? E ele fala, olha, as pessoas que todas as noites se lembrassem do que fizeram durante o dia, das suas ações daquele dia, e se perguntasse o que fez de bom, o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião, né, que o esclarecessem, iria assim conquistar uma grande força para se aperfeiçoar, porque, de Santo Agostinho, Deus o assistirá. E aí diz, né, Agostinho, olha, então, faça perguntas, pergunte para você mesmo o que você fez, né, numa circunstância ou na outra. Pergunte-se se você fez alguma coisa que você censura nos outros, né? Você julga no outro e faz também. Se você praticou alguma uma ação que você nem ousa confessar. E aí ele fala assim: examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. Ou seja, se nos desviamos das leis de Deus, se nós prejudicamos alguém, se nós prejudicamos a nós mesmos, fazer essa pergunta toda noite antes de dormir, para se conhecer melhor e modificar-nos. E diz o grande filósofo Huberto Roden, olha que coisa mais linda que ele escreve: ninguém pode ver claramente o Deus transcendente do universo, né? Do universo que está lá fora, antes de ver nitidamente o Deus imanente do universo de dentro. O Deus transcendente é o Deus que está fora, que está, né, acima, muito acima de nós, que criou todo o universo. E o Deus imanente é o Deus que está dentro de nós. Jesus disse: vós sois deuses, a nossa essência é divina. Então, o Roberto Roden escreve assim, ó, a gente vê claramente esse Deus, né, todo-poderoso, transcendente, que criou tudo. Primeiro, a gente tem que ver nitidamente esse Deus que está dentro de nós. Então, é como os Espíritos nos disseram, nós vamos ver Deus só quando atingirmos a fase de espíritos crísticos, de espíritos puros, né? Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, é conquistar essa perfeição interior
esse Deus dentro de si, essa essência divina, essa perfeição relativa, e aí a gente vai poder, como diz o Berto Roden, ver claramente o Deus que criou tudo. E lá na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 23 e 24, né? Nós podemos ler assim, olha, sou o Deus de perto e o Deus de longe. O Deus de longe enche os céus e a terra, é o Criador de tudo, é a perfeição infinita. E sou o Deus de perto, ninguém poderá esconder-se de mim. Ou seja, o Deus de perto é essa imanência, né? Deus dentro de nós. Significa que Deus está presente dentro de toda a criação, de nós, inclusive, né? E o Paulo de Tarso também escreveu, ele estava pregando lá para os filósofos gregos, lá no Aerópago, em Atenas, né? Que era um local, assim, um anfiteatro, né? E ele disse lá para os atenienses: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso está lá em Atos, no capítulo 17, versículos 27 e 28. Quer dizer, Deus não está longe de nós. Nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. Isso é o Deus imanente. Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, o que Jesus está nos propondo, né? Está nos convidando para trabalhar a nós mesmos, né? Fazer a nossa reforma íntima, como diz Santo Agostinho, né? Toda noite, fazer essa autoanálise, até conseguir essa perfeição relativa. Deus tem a perfeição absoluta, total. Ele não precisa mais se aperfeiçoar, aliás, nunca precisou, né? Porque a sua perfeição já é máxima, infinita. E como é que a gente vai se aperfeiçoar? Como é que a gente pode se aperfeiçoar? Até chegar nessa perfeição relativa, né? Bom, nós temos aí um monte de oportunidades para o nosso aprendizado, para fazer a nossa melhoria moral. Tudo isso está aí, nessas possibilidades, estão sempre presentes no nosso dia a dia. E também nós podemos lembrar das situações do passado para evitar os erros. Aí está a sugestão, tanto de Tomás de Kempis como de Santo Agostinho. Olha para o seu dia que passou. O que você pode fazer melhor amanhã, né? Como você pode se corrigir? E a gente pode planejar o futuro. Então, avaliar as possibilidades e os recursos que nós temos e transcender a situação atual, o vir a ser, né? Superar as dificuldades. E também nós aprendemos com os outros. Olha, a gente está sempre aprendendo, olhando o passado, fazendo essa autoanálise, essa autorreflexão, e também aprendemos com os outros, porque os outros são como que espelhos para nós, né? É na relação com os outros que nós sabemos quem somos, como estamos, como eles nos veem, né? O que temos de bom, o que falta desenvolver, porque nós agimos, o outro reage, né? Se a gente é simpático, muito provavelmente o outro vai ser simpático conosco. Se nós formos antipáticos, muito provavelmente o outro será antipático conosco. Por isso que o outro é como um espelho. E sede perfeitos, né? É evoluir intelectualmente, é evoluir moralmente, né? Assim, desenvolver as virtudes, é ampliar a nossa autoconsciência. Isso a gente consegue através do autoconhecimento. O escritor americano Mark Manson, ele falou assim que a nossa autoconsciência é como assim uma cebola, sabe, cheia de camadas, né? A cebola tem um monte de, né, de peles, né, de camadas.
E aí, né, ele disse, quando a gente pega uma cebola, quanto mais tempo a gente fica descascando, mais a gente chora, né? Então, o miolinho da cenoura é ainda mais ardido, né, para o nosso olfato, para os nossos olhos, para o nosso paladar. Então, ele fala, quanto mais a gente descasca a cebola, mais a gente chora. A reforma íntima, né, é esse descascar a cebola, né, da nossa autoconsciência, porque é um processo trabalhoso e muitas vezes doloroso, né? A gente olhar para a gente, da gente e ver assim, se arrepender de muita coisa, perceber quanta coisa ainda falta para se melhorar. Então, a gente chora quando faz a reforma íntima. Muitas vezes a gente chora, né? E então ele fala assim, Mark Manson, a primeira camada da autoconsciência, vamos imaginar que ela é uma cebola, né? São as emoções que a gente precisa compreender, mas que nem todos conseguem compreender as suas próprias emoções, porque não olham para dentro de si mesmos. E aí não identificam essas emoções, nem sabem, né, o que está aflorando, e aí não lidam bem com elas, com as emoções, que ficam destrambelhadas. A segunda camada, a gente descascou a camada das emoções, ele diz que a segunda camada é a dos sentimentos. E aí a gente tem que perguntar por que esse sentimento surgiu. E às vezes a gente leva meses, anos para obter uma resposta. E então o importante é fazer uma autoavaliação constante. Então, por exemplo, por que que eu estou com desejo de vingança? Por que que eu estou com ódio dessa pessoa, ou dessa situação, ou de mim mesmo? E aí a gente se pergunta, será que é porque eu estou me sentindo fracassada? Será que eu estou me sentindo assim, sem inspiração para superar as dificuldades, seguir adiante? Será que eu acho que não sou capaz, né? Quando a gente não se gosta, né? Então é preciso tomar uma atitude para mudar. E a terceira camada dessa cebola da autoconsciência são os nossos valores, ou seja, valor é aquilo que é importante para cada um de nós, aquilo que valorizamos. E aí entra também o que a gente considera de sucesso, o que a gente considera fracasso. E aí também fazer essa avaliação de quais são os nossos valores, o que consideramos importante para a nossa vida. E essa terceira camada aí, diz o Mark Manson, requer, assim, um constante questionamento, muito esforço. E os filósofos existencialistas, a filosofia existencialista, né, assim, estuda muito sobre o bem-estar do ser humano, sobre ele se tornar mais dono de si. Então, os filósofos existencialistas, eles ensinam que nós somos um ser sendo. Estamos sempre no processo constante de autotransformação, de autoconstrução. E são as nossas intenções, e é o nosso livre-arbítrio, que vão propiciar esse vir a ser, tornar-se pessoa. Tornar-se pessoa é um conceito muito estudado na psicologia humanista, trazida por Carl Rogers, ou seja, tornar-se pessoa é tornar-se dono, né, do seu próprio destino. E isso se consegue pelo autoconhecimento, né? Através de uma autonomia suficiente para assumir livremente a própria existência. Outro filósofo humanista, o Martin Heidegger, filósofo alemão, que escreveu o livro Ser e Tempo. Essa obra até ficou inacabada. Ele escreveu: nós somos as nossas próprias possibilidades e nos compreendemos nessas possibilidades. Nós somos aquilo que podemos ser naquele momento, né?
E estamos, diz ele, sempre procurando algo além de nós mesmos, o nosso eu verdadeiro. Isso é que nos empurra para frente. Só que nessa caminhada, né, de evolutiva, a gente passa por muitos percalços, passa por tentações, surgem as adversidades da vida, que são testes para o nosso crescimento espiritual. E um dos maiores poetas da Roma antiga, ele viveu no século I depois de Cristo, né? O poeta romano Horácio. Falando em adversidade, ele escreveu: a adversidade é que desperta em nós nossas capacidades. E, né, se as circunstâncias fossem boas, tranquilas, favoráveis, essas nossas capacidades teriam ficado adormecidas. Então, nos momentos de provação, de adversidade, né, estamos passando por testes, o importante é orar, é ter paciência conosco, buscar o autodomínio para não ficar com essas emoções destrambelhadas, né? Procurar ser mais forte que a tentação, procurar superar a adversidade e ser humilde, né? Porque, sabe, se a gente não for humilde, a gente vai falar assim, vai se achar assim, que a gente é muito evoluído, e isso é orgulho, e que a gente já é perfeito. E aí a gente fica vulnerável às quedas. É preciso vigiar, principalmente assim quando a tentação está nos surgindo, no início da tentação, quando ela surge, e aí fica mais fácil vencer a tentação. O Thomas de Kempis, né, aquele padre lá da Idade Média, que escreveu A Imitação de Cristo, ele também escreveu nesse livro, e quanto mais tempo alguém se descuidar em resistir à tentação, essa tentação ficará cada vez mais poderosa e ele se tornará cada vez mais fraco. Olha, e quanto mais o tempo alguém se descuidar em resistir à tentação, tanto se tornará cada dia mais fraco e o inimigo contra ele, que é a tentação, mais poderoso. Então, por exemplo, né, a gente está assim no início, né, de uma tentação. A gente vai para uma festa, pessoas nos oferecem, né, uma bebida alcoólica. Ah, só um golinho. E a gente não resiste. E vai caindo, né, nessa tentação e acaba podendo até se embrenhar no vício do álcool. Ou então, né, tem gente que fala assim, ah, mas sabe, me ofereceram algo, né, para experimentar, um cigarro, uma droga. Olha, eu só vou experimentar uma vez. Ah, só mais uma, eu sou forte, posso parar quando eu quiser. Aí o orgulho, aí o perigo, né? E né, de experimentação em experimentação, a pessoa pode se afundar no vício das drogas. Então, quando estivermos tentados, né, prestar atenção, surgiu a tentação, né? Então, não vamos nos desesperar. Diz o Thomas de Kempis, vamos pedir ajuda a Deus com mais fervor ainda, com humildade. Como a gente fala, né, no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o apóstolo Paulo de Tarso, na carta que escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 10:15, escreve: Deus fará com que tiremos da mesma tentação tal força que a possamos levar com paciência. A tentação chegou, então peçamos ajuda a Deus e aí nós vamos assim adquirir tal força que conseguiremos vencê-la. E hoje, né? Hoje as pessoas, assim, infelizmente, não fazem
essa autoanálise. Muitos vivem assim, aqui agora, na correria, nem se conhecem, e há pessoas, como é que tá, né? Como é que tá, assim, o panorama global? Tem gente que cai em grandes tentações, né? Do tráfico de drogas, das corrupções, da criminalidade, mas há pessoas que já não caem mais em grandes tentações, mas sucumbem às pequenas. Aí também um outro cuidado, né? Então, há pessoas que já não assaltam mais bancos, mas ainda são desonestos no troco, sonegam impostos, depredam o bem público, não respeitam o próximo, não preservam o meio ambiente. E nós, como estamos? Amigos queridos, vamos fazer uma vibração muito fervorosa, muito amorosa, para todos aqueles que estão procurando vencer as suas tentações, os seus vícios, as suas imperfeições morais, que possam ser socorridos pela espiritualidade amiga. Vibremos pelos nossos amigos da espiritualidade, pelos nossos mentores que estão sempre conosco, nos guiando nessa longa jornada evolutiva, cheios de paciência, de bondade, de sabedoria. Agradecemos imensamente ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores amigos e também aqueles que encarnados também são exemplos para nós, né? Que nos socorrem, que nos ensinam, que nos ajudam nos momentos difíceis. Vibremos por todos eles. E vibremos também por aqueles que no momento são nossos inimigos, porque eles também nos ajudam a evoluir, nos ajudam a desenvolver paciência, tolerância, perdão. Então, vibremos pelo mundo inteiro, encarnados, desencarnados, vibremos por nós e pelos nossos familiares. E, e dizemos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, uma boa noite. Agradeço muitíssimo a companhia de vocês.